Quando o milionário chegou naquela pensão do interior, não imaginava que sua vida mudaria para sempre, nem que descobriria um segredo que o abalaria completamente. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Luciana não esperava que sua vida mudasse completamente numa terça-feira qualquer de agosto. Tinha saído de casa apenas para buscar os produtos de beleza que Teresa havia encomendado da revista, aproveitando seu dia de folga para resolver essa pendência. Miguel dormia em seus braços, cansado depois de uma manhã brincando no parquinho da Praça Central. A pensão Esperança estava silenciosa quando ela empurrou a porta principal com o ombro, tentando não fazer barulho para não acordar o filho. A sacola de plástico com os produtos balançava em sua mão livre enquanto caminhava pelo corredor estreito, os passos ecoando no piso de cerâmica rachada. Foi então que viu a mala de couro cara jogada ao lado do balcão de recepção. Luciana franziu a testa. Não era comum a pensão receber hóspedes com bagagem tão elegante. A maioria dos visitantes da cidade eram caixeiros viajantes ou parentes em visita, pessoas simples que chegavam com malas velhas e gastas como a sua própria. Teresa? Chamou baixinho, tentando não acordar Miguel. Nenhuma resposta. Foi quando ouviu a voz, grave, familiar, vinda do pequeno banheiro ao lado da recepção. Sim, Paulo. Chegamos bem. O hotel é diferente do que esperava, mas serve. Luciana sentiu o mundo girar ao seu redor. Conhecia aquela voz. Havia sonhado com ela por meses depois que ele desapareceu de sua vida. Havia chorado ouvindo gravações antigas de secretária eletrônica só para ouvir aquele tom grave novamente. A sacola escorregou de suas mãos e despencou no chão, espalhando produtos de beleza baratos por todo o corredor. O barulho ecoou pela pensão silenciosa como um tiro. Miguel acordou com o susto, fazendo aquele barulhinho manhoso que crianças de 2 anos fazem quando são acordadas abruptamente. Seus olhinhos castanhos se abriram devagar, ainda confusos com o sono. "Mamãe?", murmurou esfregando os olhos com as mãozinhas pequenas. A porta do banheiro se abriu. Arthur Montenegro apareceu na entrada, o celular ainda colado no ouvido, vestindo um terno preto. Estava mais magro do que 3 anos atrás. Algumas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas era inegavelmente ele. O mesmo homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo no Hotel Grand Palace. O mesmo homem que a havia abandonado sem explicações. O mesmo homem que nunca soube que ela estava grávida. Arthur parou no meio da frase, os olhos fixos nela. Por um segundo que pareceu uma eternidade, nenhum dos dois se moveu. Luciana podia ouvir apenas os batimentos acelerados do próprio coração e a respiração suave de Miguel em seus braços. "Paulo, te ligo depois", Arthur disse no telefone, sem desviar os olhos dela. Desligou e guardou o aparelho no bolso do paletó com movimentos automáticos. "Boa tarde", conseguiu dizer finalmente, a voz saindo mais formal do que pretendia. "Tenho uma reserva." Luciana se abaixou rapidamente para recolher os produtos espalhados, as mãos tremendo de forma descontrolada. Miguel estava mais acordado agora, observando o homem estranho com aquela curiosidade típica das crianças pequenas. "Homem", balbuciou, apontando para Arthur com o dedinho rechonchudo. "Teresa", Luciana gritou em direção aos fundos da pensão, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. "Tem um hóspede na recepção." Mas sabia que era tarde demais. Arthur já tinha visto Miguel. E mesmo que ela não quisesse admitir, mesmo que tentasse negar até o fim dos tempos, a semelhança entre os dois era inegável. Miguel tinha exatamente os mesmos olhos de Arthur, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava curioso. Era como se alguém tivesse colocado uma foto de Arthur criança bem na frente dele. "Luciana." A forma como Arthur pronunciou seu nome a fez fechar os olhos por um segundo. Era a mesma entonação de 3 anos atrás, quando sussurrava no escuro do quarto 1205, prometendo que voltaria para buscá-la depois da viagem de negócios. Ele nunca voltou. "Senhor Montenegro", respondeu forçando a voz a soar neutra enquanto se levantava.
Seja bem-vindo à Pensão Esperança. Do fundo da pensão, ouviram-se os chinelos de Teresa arrastando no chão. A mulher apareceu, secando as mãos em um pano de prato, o rosto iluminado com um sorriso caloroso. Ah, o senhor Montenegro. Estava esperando. Teresa pegou a chave pendurada no painel atrás do balcão improvisado. Quarto 12, como pediu. É nosso melhor. Foi então que ela notou Luciana parada no meio do corredor, segurando Miguel, cercada de produtos de beleza no chão. Lu, querida, não sabia que vinha hoje. Esqueceu alguma coisa? Não, Teresa. Só vim buscar os produtos que você pediu na revista. Luciana levantou a sacola, evitando olhar para Arthur. Vou indo. Mas Teresa era uma mulher observadora, que havia passado décadas administrando uma pensão e aprendeu a ler pessoas como livros abertos. Seu olhar foi de Arthur para Luciana, depois se fixou em Miguel, que agora estava completamente acordado e interessado no homem de terno. Vocês se conhecem? Perguntou, a curiosidade evidente na voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel brincava com o colar simples de Luciana, balbuciando sons incompreensíveis para si mesmo, alheio à tensão que pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Foi então que aconteceu. Miguel olhou diretamente para Arthur e inclinou a cabecinha para o lado, exatamente do mesmo jeito que Arthur fazia quando estava pensando, e disse a palavra que Luciana rezava todos os dias para que ele nunca dissesse na frente da pessoa errada. Papai? O mundo parou. Luciana sentiu o sangue drenar do rosto, as pernas ficando fracas. Arthur ficou paralisado, os olhos arregalados fixos na criança que o observava com inocência total. Não, meu amor, Luciana sussurrou, beijando a testa de Miguel. Papai não está aqui. Mas as palavras soaram vazias mesmo para ela, porque papai estava ali, bem na frente deles, observando o filho que não sabia que existia com uma expressão de choque absoluto. Arthur se aproximou lentamente, como se estivesse em transe. Quando ficou perto o suficiente para ver cada detalhe do rosto de Miguel, o ar escapou de seus pulmões em um suspiro audível. Meu Deus, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Teresa olhou de um para outro, a compreensão surgindo lentamente em seu rosto enrugado. Seus olhos se arregalaram quando as peças do quebra-cabeças se encaixaram. Oh, meu Deus! Miguel, completamente alheio ao drama que havia acabado de desencadear, sorriu para Arthur. Um sorriso que era exatamente igual ao de seu pai quando criança, e estendeu os bracinhos pequenos em sua direção. Colo, pediu com aquela simplicidade desconcertante das crianças pequenas. Luciana se afastou instintivamente, apertando Miguel contra o peito, como se alguém estivesse tentando roubá-lo dela. Mamãe cede, Miguel reclamou, puxando o cabelo de Luciana para chamar sua atenção. Já vamos, meu amor. Luciana se dirigiu à porta, desesperada para sair dali. Teresa, depois a gente conversa sobre os produtos. Este é meu filho? A pergunta saiu da boca de Arthur como um sussurro áspero, cortando o movimento de Luciana em direção à saída. Ela parou na porta, suas costas rígidas. Miguel a abraçou mais forte, sentindo a tensão na mãe mesmo sem entender o que estava acontecendo. Vou para casa, disse sem se virar. Luciana, por favor. A súplica na voz de Arthur a fez se virar lentamente. Seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas, o queixo tremendo de emoção contida. Não faça isso aqui, sussurrou, consciente de que Teresa estava observando cada palavra, cada gesto. Não na frente dele. Arthur olhou para Miguel, que agora o observava com renovada curiosidade, aparentemente fascinado pelo homem alto de terno que falava com sua mãe de um jeito estranho. Oi, Miguel disse timidamente, acenando com a mãozinha. A palavra simples e inocente atingiu Arthur como um raio. Ele se abaixou lentamente, ficando na altura da criança nos braços de Luciana, as mãos tremendo imperceptivelmente. Oi, respondeu, sua voz embargada. Miguel sorriu novamente, encantado com a atenção, e fez aquele barulhinho manhoso que as crianças fazem quando querem algo. Não,
Luciana disse rapidamente, mas Miguel já estava se inclinando na direção de Arthur, claramente querendo ir para os braços dele. Colo, colo, insistiu, estendendo os braços. Miguel, não, vamos para casa. Luciana se dirigiu novamente para a porta, mas Arthur bloqueou suavemente seu caminho. Por favor, só um minuto. Por que você está aqui, Arthur? A pergunta saiu carregada de 3 anos de dor reprimida. De todas as pensões, de todas as cidades. Por que aqui? Por que agora? Não sabia que você estava aqui, eu juro. Arthur passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Estou fechando um negócio na cidade. Esta era a única hospedagem disponível. Miguel começou a ficar inquieto, querendo descer dos braços da mãe. Luciana o colocou no chão e ele imediatamente se dirigiu aos pés de Arthur, segurando a barra da calça dele com as mãozinhas pequenas. Alto, observou rindo. A risada inocente da criança quebrou momentaneamente a tensão no ar. Arthur olhou para baixo, para o filho que não sabia que existia, e sentiu como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ele tem quantos anos? Perguntou baixinho. 2 anos e meio. Arthur fez os cálculos rapidamente na cabeça. A cronologia batia perfeitamente com a última vez que estiveram juntos. Por que você não me disse? Luciana soltou uma risada amarga, sem qualquer humor. Disse? Quando? Você desapareceu, lembra? Saiu para sua viagem de negócios e nunca mais voltou. Eu voltei. 3 semanas depois voltei ao hotel e você não estava mais lá. Ninguém sabia para onde tinha ido. Porque fui demitida. As palavras saíram como balas, cada uma carregada de dor e raiva reprimida. Marilyn me acusou de roubar dinheiro do cofre. Disse que eu era apenas uma garçonete interesseira tentando seduzir hóspedes ricos. Arthur franziu a testa, confuso. Marilyn? A gerente noturna? A mesma. Aparentemente ela não gostou muito de me ver entrar e sair do seu quarto por 2 semanas seguidas. A compreensão surgiu lentamente no rosto de Arthur, seguida de algo que parecia raiva genuína. Ela mentiu. Nunca houve dinheiro roubado, eu saberia. Claro que saberia. Você é o dono do hotel. Miguel puxou a calça de Arthur mais uma vez, atraindo sua atenção para baixo. Quando Arthur olhou, a criança sorriu e disse: Papai? Desta vez a palavra foi dita com mais confiança, como se Miguel tivesse chegado a uma conclusão e estivesse satisfeito com ela. Ele é lindo, Arthur sussurrou, a voz embargada. É. Luciana pegou Miguel no colo novamente, o movimento protetor e definitivo. E é meu. A declaração ecoou pelo hall da pensão como um decreto. Arthur entendeu a mensagem com clareza cristalina. Luciana, Não. Ela levantou a mão livre, interrompendo-o. Não quero ouvir. Você teve 3 anos para me procurar, se realmente quisesse. Não me procurou porque não quis. Eu procurei. Contratei investigadores particulares. Você simplesmente desapareceu. Desapareci? Luciana riu novamente, o som cortante e dolorido. Eu estava aqui. Sempre estive aqui, nesta cidade. Grávida primeiro, depois criando seu filho sozinha. Miguel encostou a cabecinha no ombro da mãe, começando a ficar sonolento novamente. O movimento era tão natural, tão cheio de confiança e amor, que fez o peito de Arthur apertar dolorosamente. Ele perdeu isso. Perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras noites acordadas, os primeiros sorrisos. Perdeu 2 anos e meio da vida do próprio filho. Quanto tempo vai ficar? Luciana perguntou de repente, como se estivesse calculando quanto tempo teria para preparar as defesas. 1 semana, talvez 2. Luciana fechou os olhos, sentindo como se o destino estivesse pregando uma peça cruel nela. Durante 3 anos havia construído uma vida simples, mas estável com Miguel. Trabalho meio período na pensão, um quartinho alugado a preço justo, uma rotina segura e previsível. Agora, em questão de minutos, tudo estava ameaçado. Quero deixar uma coisa muito clara, disse abrindo os olhos e fixando-os nos dele com determinação férrea. Miguel é meu filho. Eu o gerei. Eu o criei. Eu o amo. Eu cuido dele. Você pode ter contribuído com metade do DNA dele,
Mas isso não te dá direito nenhum sobre ele. Eu entendo que você esteja com raiva. Raiva? A interrupção saiu mais alta do que Luciana pretendia, fazendo Miguel levantar a cabeça do ombro dela. Eu não estou com raiva, Arthur. Eu estou aterrorizada. Aterrorizada de que você use seu dinheiro e seu poder para tentar me tirar meu filho. A acusação atingiu Arthur como um soco no estômago. Você realmente acha que eu faria isso? Eu não sei mais o que você faria. 3 anos atrás eu achava que te conhecia. Achava que você sentia alguma coisa real por mim. Sua voz falhou por um momento. Mas você provou que eu estava errada. Miguel levantou a cabeça, olhando do rosto tenso da mãe para Arthur. Mesmo com apenas 2 anos, a criança podia sentir que algo importante estava acontecendo. Mamãe casa? Perguntou, usando a palavra que tinha aprendido para indicar que queria ir embora. Sim, meu amor, vamos para casa. Luciana beijou a bochecha dele, o gesto automático e cheio de ternura. Ela se dirigiu para a porta mais uma vez, determinada a sair dali antes que perdesse completamente o controle das emoções. Eu senti algo real, Arthur disse antes que ela pudesse alcançar a saída. Sinto ainda. Luciana parou na porta, suas costas tensas como a corda de um violino. Não faça isso. O quê? Não torne isso mais difícil do que já é. Miguel acenou para Arthur por cima do ombro da mãe, completamente alheio à complexidade da situação. Tchau. Tchau, Miguel. Arthur respondeu, sua voz quase inaudível. A porta se fechou atrás deles, com um clique suave, que soou como um tiro na quietude da pensão. Arthur ficou parado no meio da recepção, sentindo como se tivesse acabado de ser atingido por um furacão categoria 5. Teresa o observava com uma mistura de simpatia e preocupação estampada no rosto enrugado. Meu Deus, repetiu, balançando a cabeça devagar. Esse menino é sua cara quando você era pequeno. Arthur olhou para ela, confuso. Como você sabe como eu era quando pequeno? Porque sua mãe me mostrou fotos quando você tinha a idade dele. Teresa cruzou os braços, estudando o rosto de Arthur. Ela ficou aqui algumas vezes, anos atrás, quando estava visitando a região. Sempre falava do filho que morava longe, sempre ocupado demais para visitá-la. A revelação adicionou outra camada de complexidade à situação já impossível. Arthur sentiu as pernas fracas e se apoiou no balcão improvisado. Ela nunca me disse que vinha aqui. Sua mãe era uma mulher reservada, mas falava de você com tanto orgulho. Teresa suspirou profundamente. Se ela soubesse que tem um neto, ela não pode saber, Arthur disse rapidamente. Ainda não. Não até eu resolver isso. Resolver o quê, exatamente? Teresa o questionou, um tom de proteção na voz. Aquela menina criou esse bebê sozinha, trabalhando em 2 empregos para sustentar os 2. Se você está pensando em causar problemas, não quero causar problemas, só quero entender, conhecer meu filho. Teresa o observou por um longo momento, avaliando sua sinceridade com o olhar experiente de quem havia lidado com todo tipo de pessoas ao longo da vida. Ele tem seus olhos, comentou finalmente, e seu jeito teimoso pelo que vejo. Arthur quase sorriu. Como você sabe que sou teimoso? Porque se não fosse, já teria ido embora quando Luciana deixou bem claro que não quer você aqui. Teresa pegou a chave do quarto 12. Vem, vou te mostrar onde vai ficar. E depois, se quiser meu conselho, vai precisar de muita paciência e humildade se quiser ter alguma chance com aqueles 2. Enquanto Teresa o conduzia pelo corredor estreito até o quarto, Arthur absorvia suas palavras. Paciência e humildade. 2 virtudes que nunca havia precisado cultivar no mundo dos negócios, onde o dinheiro e a influência resolviam a maioria dos problemas. Mas isso não era negócio. Era sua vida. Era sua família. O quarto 12 era pequeno e simples. Uma cama de solteiro, uma cômoda antiga de madeira escura, uma cadeira de plástico e uma janela que dava para a rua principal da cidade. Arthur deixou a mala no chão e foi até a janela, observando o movimento lá fora. Pessoas simples caminhavam pelas calçadas. Crianças brincavam na praça ao longe. Carros antigos passavam devagar. Era um mundo completamente diferente do que ele conhecia.
Um mundo onde Luciana havia escolhido criar o filho dele, o filho deles. Arthur se sentou na cama estreita, colocando a cabeça entre as mãos. A realidade estava começando a se solidificar em sua mente. Ele tinha um filho, uma criança de 2 anos que o havia chamado de papai, sem nem mesmo saber quem ele era, que havia estendido os bracinhos pedindo colo, que havia acenado para ele na saída, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele havia perdido os primeiros 2 anos e meio da vida dessa criança. Pior ainda, havia perdido por conta de uma mentira. Marilyn, a gerente noturna do hotel, havia sabotado deliberadamente o relacionamento deles. Por quê? Ciúme? Ambição? Arthur fez uma nota mental para investigar isso assim que voltasse para a capital. Mas primeiro, precisava descobrir como ser pai. Como construir uma relação com uma criança que não o conhecia. Como reconquistar a confiança de uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para não acreditar nele. Seu celular tocou. Paulo provavelmente querendo atualizações sobre o negócio que o havia trazido até ali. Arthur olhou para a tela e simplesmente desligou. Pela primeira vez na vida, os negócios teriam que esperar. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. Em algum lugar da cidade, uma mulher estava dando banho em uma criança de 2 anos, cantando baixinho enquanto o ajudava a escovar os dentes minúsculos, lendo uma história antes de colocá-lo na cama. E pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Montenegro entendeu completamente o que significava se arrepender de verdade. Luciana não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama estreita de solteiro que dividia com Miguel, observava o filho respirar suavemente ao seu lado, os cabelos castanho claros grudados na testa suada, um bracinho jogado sobre o travesseiro. Parecia tão pequeno, tão frágil, tão completamente dependente dela para tudo. Durante 2 anos e meio, havia sido apenas ela e Miguel contra o mundo. Nos momentos mais difíceis, quando o dinheiro não esticava até o fim do mês, quando Miguel ficava doente e ela precisava faltar ao trabalho, quando se sentia tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos, sempre se consolava com o pensamento de que pelo menos eles tinham um ao outro. Agora Arthur estava ali, na mesma cidade, provavelmente no quarto 12 da pensão, a apenas algumas quadras de distância. E tudo mudou. Luciana se levantou devagar, tomando cuidado para não acordar Miguel, e foi até a janela pequena do quartinho alugado. A lua estava cheia, iluminando as ruas vazias da cidade do interior. Algures nessa paisagem pacata estava o homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo 3 anos atrás, o mesmo homem que era pai do seu filho. Fechou os olhos e se permitiu lembrar só por um momento como havia sido no Grand Palace. Arthur não era apenas bonito, era magnético. Tinha um jeito de olhar para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo, como se cada palavra que saía de sua boca fosse preciosa e merecia toda a atenção dele. Durante 2 semanas, Luciana havia se sentido como uma princesa em um conto de fadas. Arthur pedia especificamente para que ela servisse as refeições no quarto dele. Conversavam por horas sobre livros, sobre sonhos, sobre vida. Ele contava histórias de suas viagens pelo mundo, e ela falava sobre seu desejo de estudar literatura, de talvez um dia escrever um livro. E então, ele foi embora. Disse que voltaria em 1 semana, 2 no máximo. Prometeu que iriam conversar sobre o futuro quando ele retornasse. 3 dias depois, Marilyn a chamou no escritório e mostrou as imagens da câmera de segurança. Luciana entrando e saindo do quarto de Arthur várias vezes. Disse que alguns valores tinham sumido do cofre e que, considerando a proximidade inadequada com hóspedes, Luciana era a principal suspeita. Luciana tentou explicar, tentou defender-se, mas quem acreditaria na palavra de uma garçonete contra a de uma gerente com anos de casa? Foi demitida na hora, sem direito a nada, e saiu do hotel com uma reputação destruída. 2 semanas depois, descobriu que estava grávida. Agora, observando a lua através da janela empoeirada, Luciana tentava decidir o que fazer. Parte dela queria pegar Miguel e fugir, ir para outra cidade, outro estado, qualquer lugar onde Arthur não pudesse encontrá-los. Mas não tinha dinheiro para isso,
E além do mais, estava cansada de fugir. A outra parte, uma parte pequena e teimosa que ela tentava sufocar, estava curiosa. O que Arthur queria? Por que havia ficado tão chocado ao ver Miguel? E por que, depois de todos esses anos, depois de toda a dor, uma parte idiota do seu coração ainda acelerava quando ouvia a voz dele? Um barulhinho vindo da cama a fez se virar. Miguel estava acordando, se mexendo inquieto e fazendo aqueles ruídos que indicavam que em breve começaria a chorar. "Mamãe aqui, meu amor", sussurrou, voltando para a cama e pegando-o no colo antes que ele acordasse completamente. "Água", pediu Miguel, ainda sonolento. Luciana foi até a pequena pia no canto do quarto e encheu um copinho de plástico com água. Miguel bebeu avidamente. Depois se aconchegou contra ela novamente. "Homem", disse de repente, lembrando-se de Arthur. O coração de Luciana disparou. "Que homem, querido? Homem alto, bonito." Luciana fechou os olhos. Até mesmo Miguel, com apenas 2 anos, havia notado a semelhança entre eles. A conexão tinha sido instantânea. "Ele foi embora, meu amor. Agora é só eu e você, como sempre." Miguel assentiu, satisfeito com a explicação, e logo voltou a dormir. Mas Luciana ficou acordada até o amanhecer, sabendo que nada seria como sempre novamente. Arthur também não dormiu. Passou a noite inteira andando de um lado para o outro no quarto minúsculo, o celular nas mãos, começando e cancelando ligações para seus advogados. Queria saber quais eram seus direitos como pai. Queria entender o que podia fazer legalmente para ter acesso ao filho. Mas cada vez que discava o número, lembrava-se da expressão de terror absoluto no rosto de Luciana quando ela disse que estava com medo de ele tentar tirar Miguel dela. Cada vez que pensava em processos judiciais e determinações de paternidade, via novamente o jeito como Miguel se aconchegou no ombro da mãe, confiante e seguro. Não podia fazer isso com eles, não da maneira errada. Quando o sol nasceu, Arthur já havia tomado uma decisão. Não iria embora, não desta vez. Ficaria na cidade, conheceria Luciana novamente, ganharia a confiança dela e só então conversariam sobre Miguel. Era um plano terrível que provavelmente falharia, mas era o único plano que não envolvia advogados e tribunais. Às 7 da manhã, desceu para a pequena sala que servia como refeitório da pensão. Teresa estava preparando café, cantarolando uma música antiga. Quando o viu, sorriu com aquela cordialidade típica das pessoas do interior. "Dormiu bem, mais ou menos", Arthur admitiu, sentando-se em uma das mesas de fórmica. "Imagino." Teresa colocou uma xícara de café quente na frente dele. Não deve ser fácil descobrir que se tem um filho. Arthur quase se engasgou com o café. "A senhora é bem direta. Sou velha demais para rodeios." Teresa se sentou na frente dele, as mãos calejadas envolvendo a própria xícara. "Aquela menina passou por muita coisa nos últimos anos. Não aceito que alguém venha causar mais sofrimento. Não quero causar sofrimento. Quero conhecer meu filho." "E ela? O que quer com ela?" A pergunta pegou Arthur de surpresa. "Eu... não sei. Não sabe?" Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. 3 anos atrás, o que sentíamos um pelo outro era real. Pelo menos da minha parte era. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, não sei se é possível recuperar isso. "Mas quer tentar?" "Sim", respondeu sem hesitar. "Quero tentar." Teresa o estudou por um longo momento, como se estivesse lendo sua alma. Finalmente assentiu. "Luciana trabalha aqui de terça a sexta, das 2 às 6 da tarde. Sempre traz o Miguel quando não consegue deixá-lo com a vizinha." Fez uma pausa. "Hoje é quarta-feira." Arthur entendeu a mensagem. Teria uma chance de ver os dois novamente em algumas horas. "Obrigado." "Não me agradeça ainda. Essa conversa não vai ser fácil." Às 2 em ponto da tarde, Luciana chegou na pensão com Miguel no colo. Havia tentado deixá-lo com Dona Neuza, a vizinha que às vezes cuidava dele, mas a mulher estava com uma gripe forte e não podia ficar com a criança. Esperava que Teresa entendesse. Não podia perder o dia de trabalho. O que não esperava era encontrar Arthur sentado na pequena recepção, lendo um jornal local,
como se fosse a coisa mais natural do mundo. Miguel o viu primeiro, e imediatamente começou a se mexer no colo da mãe, querendo descer. "Homem!" exclamou, apontando para Arthur. Arthur dobrou o jornal devagar e sorriu, um sorriso genuíno, sem artifícios, que iluminou todo o seu rosto. "Oi, Miguel." "Oi," Miguel respondeu, agora claramente reconhecendo Arthur da véspera. Luciana não disse nada. Colocou Miguel no chão e se dirigiu diretamente para os fundos da pensão, onde ficava o material de limpeza. Mas Miguel não a seguiu. Em vez disso, caminhou diretamente para Arthur com aquela confiança desconcertante das crianças pequenas. "Colo?" pediu, levantando os bracinhos. Arthur olhou para Luciana, que havia parado na porta, claramente dividida entre intervir e ver o que aconteceria. "Pode?" perguntou baixinho. Luciana hesitou. Sabia que deveria dizer não, que deveria proteger Miguel, que deveria manter distância. Mas a esperança no rosto de Arthur era tão genuína e Miguel estava sendo tão insistente. "Só por 1 minuto", disse finalmente. Arthur se abaixou e pegou Miguel com cuidado, como se a criança fosse feita de cristal. Miguel imediatamente se acomodou em seus braços, explorando o rosto de Arthur com aquela curiosidade típica das crianças. "Bonito", Miguel declarou, tocando o rosto de Arthur com a mãozinha pequena. Arthur sentiu os olhos marejarem. "Obrigado. Você também é muito bonito." Miguel sorriu e depois olhou ao redor, como se estivesse se acostumando com a nova perspectiva que a altura de Arthur proporcionava. "Alto", observou satisfeito. "É, sou alto mesmo. E você vai ser alto também quando crescer." "Grande." Miguel esticou os bracinhos para mostrar como seria grande. Luciana observava a interação com o coração apertado. Era impossível negar a conexão entre os dois. Miguel, que geralmente era tímido com estranhos, estava completamente à vontade com Arthur. "Miguel, venha. Mamãe precisa trabalhar", disse finalmente. "Não quero." Miguel rebateu, se aconchegando mais nos braços de Arthur. "Miguel, eu posso cuidar dele enquanto você trabalha", Arthur ofereceu. "Se você quiser, claro." Luciana o encarou como se ele tivesse sugerido algo completamente absurdo. "Você nem conhece ele. Então me dê uma chance de conhecer." A sinceridade na voz de Arthur a pegou desprevenida. Luciana olhou para Miguel, que estava brincando com a gravata de Arthur, completamente alheio à complexidade da situação. "Você não sabe cuidar de criança." Não sei", Arthur admitiu. "Mas posso aprender." Teresa apareceu na recepção neste momento, observando a cena com interesse. "Se quiserem, podem ficar aqui na sala enquanto Luciana trabalha", sugeriu. "Assim ela pode ficar de olho." Luciana queria recusar. Queria pegar Miguel e sair dali correndo. Mas precisava do trabalho e Miguel estava claramente feliz onde estava. "Está bem", disse finalmente. "Mas qualquer coisa você está aqui", Arthur completou. "Entendo." Luciana foi trabalhar, mas manteve ouvidos atentos para qualquer som que viesse da recepção. Para sua surpresa, tudo o que ouvia eram risadas, de Miguel e, ocasionalmente, de Arthur também. 1 hora depois, sua curiosidade venceu e ela foi espiar. Encontrou Arthur sentado no chão, ajudando Miguel a empilhar blocos de madeira velhos que Teresa havia encontrado em algum lugar. "Torre!" Miguel exclamava a cada bloco que colocava. "Torre muito alta!" Arthur concordava, com toda a seriedade do mundo. "Acho que é a torre mais alta que já vi." Miguel derrubou os blocos propositalmente e riu com gosto, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Arthur riu também, e o som fez algo estranho acontecer no peito de Luciana. "Novamente", Miguel pediu. "Novamente", Arthur concordou, começando a ajudá-lo a empilhar os blocos outra vez. Luciana voltou para o trabalho com a cabeça confusa. Havia esperado que Arthur fosse impaciente com uma criança de 2 anos, que se aborrecesse com a necessidade de repetir as mesmas brincadeiras várias vezes, que tratasse Miguel como um inconveniente. Em vez disso, parecia genuinamente encantado com cada conquista pequena do menino. Quando terminou o turno, às 6 da tarde, encontrou os dois ainda brincando. Miguel estava mostrando a Arthur como fazer caretas engraçadas,
e Arthur estava tentando imitá-lo com resultado hilário. Hora de ir, Miguel, anunciou. Miguel fez beicinho. Não quero. Temos que ir para casa jantar. Arthur jantar também? Miguel perguntou, olhando entre a mãe e Arthur com esperança. A pergunta pegou Luciana completamente desprevenida. Olhou para Arthur, que parecia tão surpreso quanto ela. Arthur começou. Não, Luciana disse rapidamente. Arthur tem coisas para fazer. Miguel fez beicinho novamente, mas não insistiu. Deixou-se ser colocado no colo da mãe, mas acenou para Arthur antes de sair. Tchau, Arthur. Amanhã? Arthur olhou para Luciana, uma pergunta nos olhos. Talvez, ela disse finalmente. Se você se comportar. Estava falando com Miguel, mas Arthur entendeu que a mensagem era para ele também. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Luciana se sentou na única cadeira do quartinho e tentou processar o que havia acontecido. Arthur havia passado 4 horas brincando com uma criança de 2 anos, sem reclamar, sem se impacientar, sem parecer entediado. Havia sido paternal, natural, como se cuidar de Miguel fosse a coisa mais importante do mundo. E Miguel havia adorado cada minuto. Luciana sabia que deveria estar preocupada, deveria estar construindo muros mais altos, protegendo Miguel de se apegar demais. Mas vendo os dois juntos, vendo como Miguel havia florescido com a atenção masculina que nunca tivera, talvez Arthur merecesse uma chance pequena, cuidadosa, de conhecer o filho. O que ela não podia deixar acontecer era se apegar novamente. Não podia permitir que Arthur quebrasse seu coração outra vez. Mas enquanto se preparava para dormir, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Arthur no chão, empilhando blocos com toda a seriedade do mundo, como se aquela fosse a tarefa mais importante da vida dele. Talvez ele tivesse mudado. Talvez 3 anos tivessem feito dele um homem diferente. Ou talvez ela estivesse sendo ingênua novamente, deixando o coração falar mais alto que a razão. Só o tempo diria. Arthur acordou na quinta-feira com uma sensação estranha no peito, algo que levou alguns minutos para identificar como expectativa. Há anos não sentia aquela ansiedade boa, aquela vontade de que as horas passassem mais rápido para chegar um momento específico do dia. Eram 9 da manhã, e ele já estava contando os minutos para as 2 da tarde, quando Luciana chegaria com Miguel. Tomou banho, se vestiu com roupas casuais que havia comprado na única loja da cidade, uma calça jeans e uma camisa de algodão simples, e desceu para tomar café. Teresa o cumprimentou com um sorriso que parecia esconder algum segredo. Acordou cedo hoje. Sempre acordo cedo. Arthur mentiu servindo-se de café. Na verdade, raramente acordava antes das 7, e hoje havia acordado às 5:30. Claro, Teresa fingiu acreditar. A propósito, Luciana me pediu para dizer que hoje Miguel vai passar o dia com a vizinha. Ela não vai trazê-lo. Arthur sentiu o estômago afundar. Ah, certo. Não faça essa cara de cachorro sem dono. Teresa riu. Ela só está testando você. Testando como? Quer ver se você vai desistir na primeira dificuldade, se realmente quer conhecer Miguel ou se é só curiosidade passageira. Arthur absorveu a informação enquanto mexia o açúcar no café. E o que devo fazer? Isso quem decide é você, rapaz. Mas se quer minha opinião, demonstrar interesse na mãe também não faz mal. A sugestão de Teresa ficou na cabeça de Arthur durante toda a manhã. Às 10 horas, saiu da pensão e caminhou pela cidade pequena, observando o movimento tranquilo das ruas. Passou pela praça onde havia visto Miguel brincar no primeiro dia, pela escola municipal, pela única farmácia da cidade. E foi na farmácia que teve a ideia. Conversou longamente com a farmacêutica, uma senhora gentil que conhecia todo mundo na cidade, incluindo Luciana. Descobriu que Miguel havia tido uma gripe forte no mês anterior, que Luciana sempre comprava os medicamentos mais baratos disponíveis, que às vezes ficava olhando os vitamínicos infantis mais caros, mas nunca comprava. Arthur saiu da farmácia com um plano. Luciana chegou na pensão às 2 horas em ponto, sozinha. Tinha deixado Miguel com Dona Neuza, que estava melhor da gripe, e havia insistido em ficar com o menino.
Luciana sabia que estava sendo covarde, mas precisava de um dia para pensar, para trabalhar sem a distração de ver Arthur e Miguel juntos. Arthur estava na recepção, lendo o mesmo jornal do dia anterior. Quando a viu, dobrou o papel e sorriu. Oi. Oi. Luciana evitou o olhar dele. Miguel ficou com a vizinha hoje. Teresa me contou. Um silêncio estranho se instalou entre eles. Luciana estava acostumada a chegar, pegar o material de limpeza e começar a trabalhar. A presença de Arthur mudava toda a dinâmica. Posso ajudar em alguma coisa? Ele ofereceu. Ajudar? Com o trabalho. Sei que não entendo muito de limpeza, mas posso aprender. Luciana o encarou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. Você quer me ajudar a limpar quartos? Por que não? Porque você é... você. E isso é trabalho. Sou capaz de trabalhar. Luciana quase riu. Quando foi a última vez que você segurou uma vassoura? Arthur pensou por um momento. Sinceramente, nunca. Desta vez Luciana riu de verdade, um som baixo e involuntário que a surpreendeu. Então talvez seja melhor ficar só observando. Tudo bem, posso fazer isso. E foi exatamente o que Arthur fez. Seguiu Luciana pelos corredores da pensão, observando enquanto ela trocava roupas de cama, limpava banheiros, aspirava carpetes velhos. Não disse muito, apenas ocasionalmente perguntava sobre o processo ou oferecia para carregar alguma coisa pesada. Luciana estava tensa no início, consciente de cada movimento, de cada palavra, mas gradualmente foi relaxando, acostumando-se com a presença silenciosa de Arthur atrás dela. Foi no quarto 8, enquanto dobrava lençóis, que ele finalmente falou sobre o que realmente importava. Como foi a gravidez? A pergunta pegou Luciana de surpresa. Ela parou no meio do movimento, um lençol meio dobrado nas mãos. Por quê? Porque quero saber. Quero saber tudo que perdi. Havia uma sinceridade na voz dele que fez Luciana baixar a guarda por um momento. Foi difícil, admitiu finalmente. No início, principalmente. Enjoo constante. Cansaço. Medo. Medo de quê? De não conseguir criar uma criança sozinha, de não ter dinheiro suficiente, de ser uma mãe terrível. Arthur sentiu um aperto no peito. Tenho certeza de que você foi uma mãe maravilhosa desde o primeiro dia. Não fui. Luciana voltou a dobrar o lençol, os movimentos mais bruscos agora. Chorei muito. Tive depressão pós-parto. Houve dias em que mal conseguia sair da cama. Como conseguiu superar? Miguel. A resposta veio sem hesitação. Ele precisava de mim. Então, eu aprendi a precisar dele também. Arthur observou o perfil determinado de Luciana, a força silenciosa que ela emanava, mesmo falando sobre momentos de fraqueza. Como ela havia conseguido passar por tudo isso sozinha? Sinto muito, disse baixinho. Por quê? Por não ter estado lá. Por você ter passado por isso sozinha. Luciana parou de dobrar lençóis e o encarou diretamente. Você não sabia. Mas deveria saber. Deveria ter procurado melhor. Deveria ter desconfiado quando Marilyn disse que você havia sumido assim, do nada. Por que deveria? A pergunta saiu mais dura do que Luciana pretendia. Éramos só... O quê? Uma aventura de 2 semanas? Não. Arthur deu um passo em direção a ela. Pelo menos não para mim. Para mim era o início de algo que poderia ter sido... tudo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Luciana sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. Palavras bonitas são fáceis, Arthur. 3 anos depois. Você está certa, mas são verdadeiras. Luciana terminou de dobrar o último lençol e guardou tudo no armário de roupas. Vamos para o próximo quarto. Arthur entendeu que o assunto estava encerrado por enquanto, mas pelo menos ela havia falado com ele. Havia compartilhado algo pessoal. Era um progresso. No final da tarde, quando Luciana terminou o trabalho, Arthur fez sua jogada. Posso perguntar uma coisa? Pode. Onde vocês moram? Luciana hesitou. Por quê? Queria levar algumas coisas para Miguel.
vitaminas, alguns brinquedos. Nada demais. Só coisas que uma criança da idade dele precisa. A oferta pegou Luciana de surpresa. Não precisa. Sei que não precisa. Quero. Não quero sua caridade, Arthur. Não é caridade. É um pai querendo cuidar do filho. A palavra pai ficou pesada entre eles. Luciana olhou para Arthur, tentando ler suas intenções, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Só encontrou sinceridade. Rua das Acácias, 47, apartamento 2B, disse finalmente. Mas não vá hoje. Miguel está dormindo cedo porque ficou acordado até tarde ontem. Amanhã, então? Amanhã eu trabalho até às 6. Depois das 7 está bom. Arthur assentiu, tentando não demonstrar o quanto estava ansioso. Posso levar jantar? Pizza, talvez? Miguel não come pizza, ainda é muito pequeno. O que ele come? Comida normal. Arroz, feijão, frango desfiado, legumes bem cozidos. Coisa simples. Arthur fez uma nota mental para pesquisar sobre alimentação infantil. Mais uma coisa que não sabia e precisava aprender. Então levo comida normal. Luciana quase sorriu. Você sabe cozinhar comida normal? Não, mas posso aprender. Ou comprar de alguém que saiba. Dona Maria, da esquina da Rua das Acácias, vende marmitas caseiras. São boas e Miguel gosta. Perfeito. 3 marmitas da Dona Maria, então. Desta vez, Luciana sorriu de verdade. Você realmente não sabe nada sobre crianças, né? Absolutamente nada. Mas estou disposto a aprender tudo. Havia algo na forma como ele disse isso, com humildade genuína e determinação ao mesmo tempo, que tocou Luciana de uma forma que ela não esperava. Está bem, disse finalmente. Amanhã, às 7. Mas se Miguel não gostar de você, você vai embora. Sem discussão. Combinado. Quando Luciana saiu da pensão, Arthur ficou parado na recepção por alguns minutos, absorvendo o que havia acabado de acontecer. Ela havia concordado em deixá-lo visitar. Havia lhe dado o endereço. Havia pela primeira vez falado sobre ele como pai de Miguel. Era um passo pequeno, mas era um passo. Naquela noite, Luciana colocou Miguel para dormir e se sentou na pequena mesa da cozinha, tentando entender o que estava fazendo. Por que havia concordado em deixar Arthur visitá-los? Por que estava abrindo a porta para que ele entrasse em suas vidas? Miguel havia perguntado por Arthur durante todo o dia. Cadê Arthur? Arthur vem brincar? Arthur alto? As perguntas inocentes da criança haviam feito Luciana perceber o quanto Miguel já havia se apegado ao pai em apenas 2 dias de convivência. E essa percepção a assustava e a consolava ao mesmo tempo. Miguel nunca havia tido uma figura paterna. Havia crescido cercado de mulheres. Luciana, Dona Neuza, Teresa, as outras funcionárias da pensão. Ver o interesse genuíno de Arthur na criança, a paciência dele, a forma como Miguel respondia à presença masculina. Talvez Miguel merecesse conhecer o pai. Talvez ela não tivesse o direito de privar o filho dessa experiência. Mas e ela? O que queria para si mesma? Luciana tocou inconscientemente o lugar no peito onde o coração batia mais rápido sempre que Arthur sorria. 3 anos não haviam sido suficientes para esquecer completamente o que sentia por ele. E vê-lo novamente, maduro, tentando ser um bom pai, interessado na vida dela, era perigoso, muito perigoso, porque uma parte dela, uma parte que tentava manter enterrada, ainda estava apaixonada por Arthur Montenegro, e permitir que ele entrasse em suas vidas novamente significava correr o risco de se apaixonar de novo, de se machucar de novo. Mas enquanto se preparava para dormir, Luciana não conseguia tirar da cabeça a expressão de Arthur quando perguntou sobre a gravidez. A forma como ele havia dito "sinto muito", quando soube que ela havia passado por depressão pós-parto. A sinceridade em sua voz quando disse que para ele o relacionamento deles poderia ter sido tudo. Talvez valesse a pena correr o risco. Talvez desta vez as coisas pudessem ser diferentes. Ou talvez ela estivesse sendo ingênua novamente. Só havia uma forma de descobrir. No quarto ao lado, Miguel dormia tranquilo, alheio às batalhas internas da mãe. Em seus sonhos de criança, talvez estivesse brincando com blocos de madeira ao lado de um homem alto que o chamava de filho e o fazia rir.
E em um quarto pequeno da Pensão Esperança, Arthur Montenegro planejava meticulosamente como seria o melhor pai do mundo para uma criança que mal conhecia, mas que já amava mais do que imaginava ser possível. Arthur passou a sexta-feira inteira nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Saiu da pensão 3 vezes para comprar presentes para Miguel, mudando de ideia a cada loja. Primeiro, escolheu um carrinho de controle remoto caríssimo. Depois percebeu que uma criança de 2 anos não saberia usar. Trocou por blocos de montar educativos, mas achou muito impessoal. Finalmente, se decidiu por um ursinho de pelúcia marrom e macio, além de um livro de histórias com figuras coloridas. Às 5 da tarde, foi até a casa da Dona Maria buscar as marmitas. A senhora, uma mulher robusta com cabelos grisalhos presos num coque, o examinou dos pés à cabeça, com curiosidade. "Você deve ser o pai do Miguel", disse sem rodeios. Arthur quase se engasgou. "Como a senhora sabe?" "Menino, numa cidade desta todo mundo sabe de tudo. Além do mais, você tem a cara dele. Ou ele tem a sua, vai ver." Dona Maria sorriu. "Luciana é uma boa menina. Passou por muita coisa para criar aquele bebê sozinha." "Eu sei." "Então não vá magoar ela de novo, ouviu?" O tom da mulher ficou sério. "Ela merece ser feliz." "Não pretendo magoá-la", Arthur respondeu sinceramente. "Intenção é uma coisa, ação é outra." Dona Maria entregou as marmitas bem embaladas. "Fiz o frango desfiado que o Miguel gosta, com batata doce e cenoura, e um arroz doce de sobremesa." Arthur pagou e agradeceu, carregando as sacolas até a Rua das Acácias. O endereço que Luciana havia dado era um pequeno prédio de 2 andares, com a tinta descascando e um portão de ferro enferrujado. Arthur subiu as escadas estreitas até o 2º andar, tentando controlar a ansiedade. Respirou fundo e bateu na porta. Luciana abriu alguns segundos depois, usando uma blusa simples e calça jeans, os cabelos soltos, escorrendo pelos ombros. Arthur se esqueceu de respirar por um momento. Ela estava linda, com aquela beleza natural e sem artifícios que sempre o havia atraído. "Oi", disse ela um pouco tímida. "Oi." Arthur levantou as sacolas. "Trouxe o jantar. E algumas coisas para Miguel." "Arthur!" A voz animada de Miguel veio de dentro do apartamento, seguida pelo barulho de pezinhos correndo. A criança apareceu na porta, se escondendo atrás das pernas da mãe, mas espiando Arthur com olhos brilhantes de alegria. "Oi, campeão", Arthur disse, abaixando-se para ficar na altura dele. Miguel sorriu e se aproximou, ainda um pouco tímido, mas claramente feliz em ver Arthur. "Entrem", Luciana disse, abrindo espaço para que Arthur passasse. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo e organizado. Uma sala pequena, com um sofá velho, mas bem conservado, uma televisão antiga, uma estante de livros improvisada com caixotes de madeira. A cozinha era apenas um canto com fogão, geladeira pequena e uma mesa redonda para 2 pessoas. Arthur observou tudo com atenção, tentando imaginar Luciana e Miguel vivendo ali, construindo uma vida simples, mas cheia de amor naquele espaço apertado. "Casa pequena", Miguel declarou, seguindo o olhar de Arthur. "Mas boa." "É uma casa muito boa", Arthur concordou. "Aconchegante." Luciana o observou discretamente, procurando sinais de julgamento ou desconforto, mas Arthur parecia genuinamente à vontade. "Trouxe jantar da Dona Maria", ele disse, colocando as sacolas na mesa da cozinha. "E algumas coisas para você, Miguel." Os olhos de Miguel se arregalaram quando Arthur tirou o ursinho de pelúcia da sacola. A criança pegou o brinquedo com cuidado, como se fosse um tesouro. "Meu?", perguntou, olhando de Arthur para Luciana. "Seu", Arthur confirmou. "E este livro também." Miguel abraçou o ursinho com força. Depois se aproximou de Arthur e, para surpresa de todos, incluindo a própria criança, deu um abraço rápido na perna dele. "Obrigado", murmurou. Arthur sentiu os olhos marejarem. "De nada, campeão." Luciana observou a interação com o coração apertado. Miguel raramente demonstrava afeto físico com estranhos, mas com Arthur parecia natural, instintivo. "Vamos jantar?", sugeriu,
tentando manter a normalidade. Jantaram na mesinha pequena da cozinha, Miguel sentado numa cadeirinha alta entre Arthur e Luciana. A criança estava animada, falando sem parar sobre o ursinho novo, tentando alimentar o brinquedo com colheradas de arroz doce. Arthur escutava cada palavra como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Fazia perguntas, ria das observações engraçadas de Miguel, ajudava quando a criança se sujava. "Ele é sempre assim animado?" perguntou para Luciana. "Nem sempre. Normalmente é mais tímido com pessoas novas." Luciana observou Miguel tentando ensinar o ursinho a usar a colher. "Mas com você é diferente", completou Arthur baixinho. Depois do jantar, Arthur ajudou a lavar a louça enquanto Miguel brincava na sala com o ursinho novo. Era uma cena tão doméstica, tão natural, que Luciana teve que se lembrar constantemente de que aquilo não era real. Arthur estava ali de passagem. Em 1 ou 2 semanas, voltaria para sua vida na capital e eles ficariam novamente sozinhos. "Luciana." A voz de Arthur atirou dos pensamentos. "Sim. Posso perguntar uma coisa pessoal?" Ela hesitou. "Depende da pergunta. Você já teve outros relacionamentos? Depois de mim?" A pergunta pegou Luciana de surpresa. "Por que quer saber?" "Curiosidade. E por que... Bem, quero saber se Miguel já teve outras figuras paternas na vida dele." Luciana secou as mãos numa toalha, pensando na resposta. "Não. Nunca tive tempo nem energia para relacionamentos. Miguel sempre foi minha prioridade." "E agora? Ainda não tem tempo?" Luciana o encarou, tentando entender aonde ele queria chegar. "Arthur, não estou tentando pressionar você." Ele se apressou em dizer. "Só quero entender onde estamos, o que isso significa para você." "Isso o quê?" "Eu estar aqui, conhecendo Miguel, conversando com você como se os últimos 3 anos não tivessem acontecido." Luciana suspirou, apoiando-se na pia da cozinha. "Não sei. Sinceramente, não sei o que pensar." "E o que sente?" A pergunta direta a fez corar. Confusão, medo, esperança, raiva, tudo ao mesmo tempo. Arthur assentiu, entendendo. "Eu também estou confuso, mas uma coisa eu sei com certeza." "O quê?" "Quero fazer parte da vida de Miguel, e da sua, se você deixar." "Por quanto tempo?" A pergunta saiu mais dura do que Luciana pretendia. "Até enjoar? Até algum negócio importante te chamar de volta para a capital? Até lembrar que somos de mundos diferentes?" "Para sempre," Arthur respondeu sem hesitar. "Se você me der uma chance." "Papai." Miguel apareceu na cozinha segurando o ursinho. "Ler livro?" A palavra papai fez Luciana e Arthur se entreolharem. Miguel havia começado a chamá-lo assim naturalmente, sem que ninguém ensinasse. "Claro," Arthur disse, pegando Miguel no colo. "Vamos ler o livro novo." Eles se instalaram no sofá da sala, Miguel aconchegado entre Arthur e Luciana. Arthur abriu o livro de histórias e começou a ler, usando vozes diferentes para cada personagem. Miguel ria com gosto, apontando para as figuras coloridas. Luciana observava a cena como se estivesse assistindo a um filme. Seu filho, que sempre havia sido apenas dela, dividido entre ela e um homem que até 1 semana atrás era apenas uma lembrança dolorosa. E o mais assustador era como aquilo parecia. Certo. Natural. Como se Arthur sempre tivesse estado ali. Quando a história terminou, Miguel estava quase dormindo, o ursinho apertado contra o peito. "Hora de dormir, meu amor," Luciana disse suavemente. "Arthur vem também?" Miguel perguntou, sonolento. "Arthur vai para a casa dele," Luciana explicou. "Mas talvez ele volte amanhã." Miguel olhou para Arthur com esperança. "Volta? Se sua mãe deixar, eu volto," Arthur prometeu. Miguel sorriu e estendeu os bracinhos para Arthur, que o pegou no colo e o levou até o pequeno quarto. Luciana havia improvisado um berço numa cama de solteiro cercada de travesseiros. Arthur colocou Miguel na cama com cuidado, ajudando-o a se acomodar com o ursinho. "Noite, papai," Miguel murmurou, já quase dormindo. "Boa noite, campeão, sonhe com coisas boas." Arthur beijou a testa da criança.
Um gesto tão natural que surpreendeu a ele mesmo. Nunca havia beijado uma criança antes, mas com Miguel parecia instintivo. Quando voltaram para a sala, um silêncio estranho se instalou entre eles. Arthur sabia que deveria ir embora, mas não queria. Queria ficar ali para sempre, naquele apartamento pequeno que havia se tornado o lugar mais importante do mundo em questão de horas. Obrigada, Luciana disse finalmente. Por quê? Por ser gentil com ele, por não ter ficado entediado ou impaciente. Como eu poderia? Ele é incrível, inteligente, engraçado, carinhoso. Arthur fez uma pausa. Você fez um trabalho maravilhoso criando ele. Luciana sentiu os olhos marejarem. Obrigada. Luciana? Sim? Posso voltar amanhã? Ela o estudou por um longo momento, vendo não o empresário bem-sucedido, mas o homem que havia passado a noite lendo histórias para uma criança de 2 anos como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pode, disse finalmente. Mas Arthur? Sim? Não machuque ele, não desapareça da vida dele sem explicação. Se for embora, seja honesto sobre isso. Ele é pequeno, mas não é bobo. Não vou embora, Arthur disse com convicção. Não desta vez. Como posso ter certeza? Arthur se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Porque você e Miguel são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu não sou bobo o suficiente para perder isso 2 vezes. Luciana sentiu o coração acelerar. Arthur estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de sua colônia, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos. A sinceridade em seu olhar. Por um momento, pensou que ele fosse beijá-la. Por um momento, quis que ele fizesse isso. Mas Arthur apenas tocou seu rosto suavemente, com a ponta dos dedos. Boa noite, Luciana. Boa noite. Ele saiu do apartamento deixando Luciana parada na sala, a mão tocando inconscientemente o lugar onde ele havia tocado seu rosto. Naquela noite, depois de verificar que Miguel estava dormindo tranquilo com o ursinho novo, Luciana se deitou e, pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se sonhar. Sonhar com uma família completa, com um homem que chegava em casa no final do dia, com Miguel tendo um pai de verdade, sonhos perigosos, sonhos que podiam destruir seu coração se não se tornassem realidade. Mas enquanto adormecia, Luciana não conseguia esquecer a expressão de Arthur quando Miguel o chamou de papai. A emoção genuína, o amor instantâneo, a forma como ele havia beijado a testa da criança como se fosse o gesto mais natural do mundo. Talvez, apenas talvez, alguns sonhos pudessem se tornar realidade. E no quarto ao lado, Miguel dormia abraçado com o ursinho, sorrindo enquanto sonhava com o homem alto que havia prometido voltar no dia seguinte. O homem que ele, com a sabedoria simples das crianças, já sabia que era seu papai. O fim de semana passou como um sonho. Arthur apareceu no sábado de manhã com café da padaria e brinquedos, novos para Miguel. Passaram o dia no parquinho da praça, Arthur empurrando Miguel no balanço, enquanto Luciana observava da sombra de uma árvore, tentando memorizar cada risada do filho, cada sorriso genuíno de Arthur. No domingo, fizeram um piquenique improvisado no pequeno quintal atrás do prédio. Miguel correu entre as árvores com o ursinho, enquanto Arthur e Luciana conversaram sobre tudo e nada, filmes, sonhos antigos, planos futuros. Era quase possível fingir que eram uma família normal. Mas segunda-feira chegou com a realidade. Arthur estava tomando café na pensão quando seu celular tocou. Paulo, seu sócio na empresa, ligava pela 10ª vez desde sexta-feira. Arthur, onde diabos você está? A voz irritada do amigo ecoou pelo pequeno refeitório. O negócio com a construtora precisa ser fechado hoje, ou perdemos o prazo. Estou resolvendo assuntos pessoais, Arthur respondeu, afastando-se para não incomodar Teresa. Assuntos pessoais, você? Paulo riu sem humor. Arthur, são 15 milhões em jogo. 15 milhões que nossa empresa precisa desesperadamente. Arthur fechou os olhos. Havia se esquecido completamente do motivo original de sua viagem. A construtora local que queria comprar, o contrato que precisava assinar, os compromissos que havia deixado na capital. Só preciso de mais alguns dias. Não temos alguns dias. O prazer final é hoje às 5 da tarde, ou eles fazem negócio com a concorrência.
Então adiem. Arthur, o que está acontecendo com você? Desde quando deixa negócios para resolver assuntos pessoais? Desde que descobri que tenho um filho. Arthur pensou, mas não disse. Confie em mim, Paulo, só mais alguns dias. Está bem, mas você vai ter que explicar isso para o conselho. E vai ter que explicar por que nossa empresa está perdendo contratos por causa dos seus assuntos pessoais. Paulo desligou, deixando Arthur com um peso no estômago. Sua empresa estava passando por dificuldades financeiras. Nada grave, mas precisavam daquele contrato. E ele estava colocando tudo em risco. Por quê? Por uma mulher que ainda não confiava nele e uma criança que mal conhecia? Mas quando pensou em Miguel chamando-o de papai, quando lembrou do sorriso de Luciana, enquanto eles conversavam no parque, Arthur soube que não havia escolha. Alguns contratos podiam esperar. Algumas oportunidades voltariam. Mas esta chance, a chance de ter uma família, de reconquistar Luciana, de ser pai para Miguel, esta chance era única. Luciana chegou na pensão às 14h, como sempre, mas desta vez estava diferente. Tensa, preocupada, olhando constantemente para o celular. Algum problema? Arthur perguntou ao vê-la. Talvez. Luciana hesitou. Miguel está com febre desde ontem à noite. Deixei ele com Dona Neuza, mas estou preocupada. Que tipo de febre? Começou baixa, mas de manhã estava mais alta. Dei antitérmico, mas... Levou ele no médico? Luciana corou. O médico cobra consulta, e eu não tenho dinheiro até o fim do mês. Arthur sentiu raiva, não dela, mas da situação. De um sistema que fazia uma mãe escolher entre levar o filho doente ao médico e pagar as contas. Vamos agora, disse, já se levantando. O quê? Vamos levar Miguel no médico. Agora. Arthur, eu disse que não tenho. Eu tenho. Arthur pegou as chaves do carro alugado. Vamos. Luciana queria argumentar. Queria dizer que não precisava de caridade, mas a preocupação com Miguel falou mais alto. Assentiu e saíram juntos da pensão. No carro, enquanto Arthur dirigia para a casa dela, Luciana o observou de soslaio. Ele estava concentrado no trânsito, mas ela podia ver a preocupação em seu rosto. Preocupação genuína com uma criança que conhecia há menos de uma semana. Quando chegaram ao apartamento, encontraram Miguel choroso e febril no colo de Dona Neuza. A vizinha parecia aliviada ao vê-los. Que bom que voltaram. Ele está pedindo pela mamãe desde que saíram. Arthur se aproximou e tocou a testa de Miguel suavemente. A criança estava quente, mas sorriu fracamente ao vê-lo. Papai, murmurou, estendendo os bracinhos. Arthur o pegou no colo com cuidado, sentindo o calor da febre através da roupinha. Vamos levar você no médico, campeão. Vai ficar tudo bem. No consultório do Dr. Carvalho, o único pediatra da cidade, Miguel se agarrou a Arthur durante todo o exame. O médico, um homem gentil de meia idade, examinou a criança com cuidado. É só uma virose comum, diagnosticou finalmente. Nada grave, mas vamos medicar certinho para baixar a febre. Luciana suspirou aliviada, e Arthur sentiu o peso que carregava nos ombros diminuir. Vou receitar um antitérmico mais forte e um anti-inflamatório infantil, continuou o médico escrevendo na receita. E muito líquido. Em 2 ou 3 dias estará novinho em folha. Na farmácia, Arthur insistiu em pagar todos os medicamentos, apesar dos protestos de Luciana. De volta ao apartamento, ficaram cuidando de Miguel juntos. Arthur segurando a criança enquanto Luciana dava os remédios, os dois se revezando para baixar a febre com compressas úmidas. Era quase noite quando Miguel finalmente adormeceu, a febre começando a ceder. Arthur e Luciana estavam exaustos, sentados no sofá da sala, observando a criança dormir tranquila no colo de Arthur. Obrigada, Luciana sussurrou. Por tudo. Pelo médico, pelos remédios, por ficar aqui. Não precisa agradecer, ele é meu filho também. A naturalidade com que Arthur disse isso fez o coração de Luciana acelerar. Durante toda a tarde, ele havia agido como um pai de verdade, preocupado, presente, carinhoso. Não como alguém fazendo um favor, mas como alguém que realmente amava Miguel. Arthur? Sim. Seu trabalho... Você não tinha que voltar esta semana?
Arthur hesitou. Tinha alguns compromissos. Perdeu por causa de nós? Não perdi nada importante. Luciana o estudou. Está mentindo. Arthur suspirou, sabendo que não conseguia enganá-la. Talvez tenha perdido um contrato. Mas não importa. Claro que importa. É seu trabalho, sua vida. Vocês são minha vida agora. Arthur disse simplesmente. O trabalho pode esperar. Antes que Luciana pudesse responder, o celular de Arthur tocou. Ele fez menção de ignorar, mas ela gesticulou para que atendesse. Paulo. Arthur, preciso te contar uma coisa. A voz do sócio estava estranha, tensa. Descobri algo sobre aquela história do hotel, sobre a funcionária que você estava procurando há 3 anos. Arthur ficou alerta imediatamente. O que descobriu? Marilyn, a gerente que disse que ela havia roubado dinheiro. Arthur, ela mentiu. Não houve roubo nenhum. Como sabe? Porque encontrei ela. Está trabalhando em São Paulo agora, e quando pressionei, ela confessou tudo. Disse que inventou a história porque estava com ciúmes, porque nunca havia visto você se interessar por nenhuma funcionária daquele jeito. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. Continue. Ela falsificou os relatórios do cofre, inventou a acusação, fez tudo para que a Luciana fosse demitida. E quando você voltou procurando por ela, Marilyn disse que ela havia sumido sem deixar pistas. Seu filho da puta, Arthur murmurou, esquecendo que estava na frente de Luciana. Tem mais. Ela sabia o endereço de Luciana o tempo todo. Guardou a ficha de funcionária. Poderia ter te dado a informação, mas não deu. Arthur olhou para Luciana, que o observava com curiosidade e preocupação. 3 anos. 3 anos perdidos por causa da mentira de uma mulher invejosa. 3 anos em que Luciana passou necessidades, criou Miguel sozinha, sofreu depressão pós-parto, tudo porque ele não soube a verdade. Arthur, está aí? Estou. Obrigado por descobrir isso, Paulo. O que vai fazer? Não sei ainda. Preciso processar essa informação. Arthur desligou e ficou olhando para o celular, a raiva crescendo em seu peito como uma tempestade. O que foi? Luciana perguntou. Você ficou pálido. Arthur a encarou, sabendo que precisava contar a verdade, mas sem saber como fazer isso sem magoá-la ainda mais. Era sobre o que aconteceu 3 anos atrás, no hotel. O que sobre isso? Marilyn mentiu. As palavras saíram como um sussurro áspero. Não houve roubo. Ela inventou tudo para te prejudicar. Luciana ficou paralisada. O que você está dizendo? Ela estava com ciúmes de você, do nosso relacionamento. Então inventou a acusação, falsificou relatórios, fez você ser demitida. E quando voltei procurando por você, ela disse que você havia desaparecido sem deixar pistas. Mas ela sabia onde eu estava? Sabia. Guardou seu endereço da ficha de funcionária. Poderia ter me dado, mas não deu. Luciana se levantou do sofá abruptamente, quase acordando Miguel. Caminhando de um lado para outro da sala pequena, tentava processar a informação. 3 anos, disse finalmente, a voz tremendo. 3 anos da minha vida, 3 anos da vida de Miguel. Luciana, 3 anos em que você poderia ter sabido dele, poderia ter estado aqui, poderia ter me ajudado. Eu sei e sinto muito. Não. A explosão de raiva a surpreendeu. Não diga que sente muito. Sentir muito não apaga o que passei. Não apaga as noites que passei chorando, o medo, a depressão, a solidão. Miguel se mexeu nos braços de Arthur, perturbado pelos gritos. Arthur se levantou e o colocou suavemente no sofá, cobrindo-o com uma mantinha. Você está certa em estar com raiva, disse baixinho. Tem todo o direito. Tenho? Que gentil da sua parte me dar permissão para estar com raiva. O sarcasmo cortante na voz de Luciana o atingiu como uma bofetada. Não foi isso que quis dizer. Então o que quis dizer? Que agora que descobriu a verdade posso me sentir melhor? Que posso esquecer tudo e fingir que os últimos 3 anos não aconteceram? Não, eu... Sabe qual é a pior parte? Luciana se virou para encará-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto. É que parte de mim ainda te ama. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que você me abandonou, uma parte idiota de mim ainda te ama.
E agora descubro que nem foi culpa sua, o que torna tudo ainda mais doloroso. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como uma confissão involuntária. Luciana levou a mão à boca, surpresa por ter falado em voz alta o que tentava esconder até de si mesma. Arthur deu um passo em direção a ela, mas Luciana recuou. Não se aproxime de mim. Luciana, por favor, você precisa ir embora. Não vou deixar você assim. Não é uma sugestão, Arthur, é um pedido. Preciso processar isso, preciso pensar, e não consigo fazer isso com você aqui. Arthur olhou para Miguel dormindo no sofá, depois para Luciana, que tremia de emoção contida. E Miguel? Miguel é meu filho, sempre foi. E até eu decidir o contrário vai continuar sendo. A frieza na voz dela o gelou. Não pode falar sério. Estou falando muito sério. Luciana limpou as lágrimas com as costas da mão. Você apareceu na nossa vida 1 semana atrás. 1 semana, Arthur. E agora quer que eu esqueça 3 anos de abandono porque descobriu que foi tudo culpa de uma funcionária invejosa? Não quero que esqueça. Quero que me dê uma chance de compensar. Alguns erros não podem ser compensados. Algumas dores não podem ser curadas. Arthur sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Em questão de minutos, havia passado da esperança de construir uma família para a possibilidade de perder tudo novamente. O que posso fazer? Perguntou, a voz quase quebrando. Me diga o que posso fazer para consertar isso. Luciana o encarou por um longo momento, vendo não o empresário bem-sucedido, mas um homem desesperado e perdido. Não sei se pode ser consertado, disse finalmente. Não sei se eu consigo confiar em você de novo. Não sei se consigo correr o risco de abrir meu coração para ser destruída outra vez. Luciana, por favor, vá embora, só vá embora. Arthur olhou mais uma vez para Miguel, dormindo tranquilo e alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Seu filho, que ele havia acabado de encontrar e já estava perdendo novamente. Posso pelo menos me despedir dele? Luciana hesitou, depois assentiu. Arthur se aproximou do sofá e beijou suavemente a testa de Miguel. Boa noite, campeão, sussurrou. Papai te ama. Quando saiu do apartamento, Arthur sabia que havia perdido mais do que uma família. Havia perdido a chance de ser feliz, de ser completo, de ser a pessoa que Miguel e Luciana o faziam querer ser. E desta vez, não sabia se conseguiria encontrar um caminho de volta. Lá dentro, Luciana se deixou desabar no sofá ao lado do filho dormindo, as lágrimas caindo silenciosamente enquanto sua mente lutava entre o amor que sentia por Arthur e o medo de confiar novamente. 3 anos de dor não podiam ser apagados por uma explicação, mesmo que essa explicação mudasse tudo. Ou podia. Arthur passou 3 dias no quarto 12, saindo apenas para comer. Teresa tentava conversar, mas ele respondia com monossílabos. Miguel era a primeira coisa em que pensava ao acordar e a última antes de dormir. Na quinta-feira não aguentou mais. Comprou flores na única floricultura da cidade e foi até o apartamento de Luciana. Ela abriu a porta com olheiras profundas, Miguel agarrado à sua perna. A criança sorriu ao vê-lo. Papai! Exclamou estendendo os bracinhos. Luciana não disse nada quando Arthur pegou Miguel no colo. A saudade era evidente no rosto dela também. Vim me despedir. Arthur disse baixinho. Volto para a capital amanhã. O rosto de Luciana empalideceu. Para sempre? Não sei. Depende de você. Miguel brincava com a gravata de Arthur, alheio à conversa tensa dos adultos. Arthur? Luciana começou, mas ele a interrompeu. Sei que errei. Sei que deveria ter procurado mais, mas não posso mudar o passado. Ele olhou para Miguel. Só posso prometer que, se me der uma chance, farei diferente desta vez. Como posso confiar nisso? Arthur colocou Miguel no chão e tirou um envelope do bolso. Transferi minha empresa para cá. Comprei uma casa a 2 quadras daqui. Não é condicional, Luciana. Mesmo que você nunca me perdoe, vou ficar para estar perto de Miguel. Luciana pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia contratos de compra de uma casa pequena e documentos de transferência da empresa.
Você fez isso mesmo sem saber se eu ia aceitar. Fiz porque você e Miguel são mais importantes que qualquer negócio. Mais importantes que qualquer coisa. Miguel puxou a calça de Arthur. Fica, papai. Se sua mãe deixar, eu fico. Luciana olhou para os documentos, depois para Miguel, que observava os dois com expectativa. 3 anos de mágoa lutavam contra 3 anos de solidão, contra o amor que nunca conseguira esquecer. Não vai ser fácil, disse finalmente. Não espero que seja. Vou precisar de tempo, para confiar de novo. Tenho todo o tempo do mundo. Luciana se aproximou dele, os olhos brilhando. Se fizer Miguel sofrer, se desaparecer da vida dele, não vou. Arthur tocou o rosto dela suavemente. Prometo. Miguel bateu palminhas, como se entendesse que algo importante havia sido decidido. Mamãe e papai amigos? Luciana riu entre lágrimas. Sim, meu amor. Mamãe e papai são amigos. Bom, Miguel comemorou. Depois olhou para Arthur com esperança. Pizza? Arthur riu pegando-o no colo. Acho que sua mãe tem razão. Você ainda é muito pequeno para pizza. Mas posso fazer macarrão, Luciana ofereceu timidamente. Se quiserem ficar para jantar. Arthur sorriu, aquele sorriso que fazia o coração de Luciana acelerar. Adoraríamos ficar. 6 meses depois, Miguel correu pelo jardim da casa nova, perseguindo borboletas, enquanto Arthur tentava montar um balanço. Luciana observava da varanda, uma xícara de café nas mãos. Está torto, gritou para Arthur. Não está torto. Ele gritou de volta, mas verificou o nível novamente. Miguel parou na frente do pai, analisando o balanço com seriedade. Torto, papai. Arthur suspirou, rendendo-se. Tá bom, vocês dois ganharam. Luciana desceu da varanda rindo. Deixa que eu ajudo. Trabalharam juntos para endireitar o balanço, Miguel supervisionando tudo com a autoridade de uma criança de quase 3 anos. Pronto, Arthur declarou quando terminaram. Agora testa aí, campeão. Miguel subiu no balanço com cuidado, Arthur empurrando-o suavemente. As risadas da criança encheram o quintal. Mais alto, Miguel pediu. Não muito alto. Luciana alertou, sempre protetora. Confia em mim, Arthur disse, wincando para ela, e Luciana percebeu que confiava, completamente. Havia levado tempo, conversas difíceis, terapia de casal, mas eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Mamãe, olha! Miguel gritou do balanço. Voando! Vejo, meu amor, você está voando! Arthur se aproximou de Luciana por trás, envolvendo-a pelos ombros. Em que está pensando? Em como chegamos aqui? Arrependida? Luciana se virou nos braços dele. Nunca. Arthur a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e segundas chances. Eca! Miguel protestou fazendo caretas. Papai beijando mamãe? Eles riram, separando-se, mas mantendo-se abraçados. Um dia você vai entender, Arthur disse para Miguel. Não quero entender, quero brincar. Arthur olhou para Luciana, aquela pergunta silenciosa que havia feito várias vezes nos últimos meses, brilhando em seus olhos. Desta vez, Luciana assentiu. Arthur se ajoelhou na grama, tirando uma pequena caixa do bolso. Miguel parou de balançar, curioso. Luciana Oliveira. Arthur começou, a voz embargada de emoção. Você me ensinou que amor não é apenas um sentimento, é uma escolha. Uma escolha que quero fazer todos os dias pelo resto da minha vida. Quer se casar comigo? Luciana olhou para o anel simples, mas lindo, depois para Miguel, que batia palminhas sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria no ar. Mas sim, sussurrou depois mais alto. Sim. Arthur deslizou o anel em seu dedo e a beijou novamente, enquanto Miguel gritava de alegria no balanço. Família, meu amor, Luciana respondeu. Só oficializamos agora. Miguel desceu do balanço e correu para eles, e os 3 se abraçaram no meio do quintal, sob o sol da tarde. Arthur olhou para a mulher que amava e para o filho que finalmente podia chamar oficialmente de seu, e soube que havia encontrado tudo o que procurava sem saber. Luciana havia jurado nunca mais amar depois do primeiro coração partido. Mas às vezes, as melhores surpresas da vida vêm quando menos esperamos. Às vezes, o amor verdadeiro vale a pena a espera, a dor,
a segunda chance. E às vezes, para que uma família se complete, é preciso apenas a coragem de acreditar no amor novamente. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.